São crentes limados, mal acostumados, que atazanam o Pai, Deus, para que ele realize todos os seus caprichos, fúteis e egoístas. Mas, assim como o pai da menina, que não cedeu, ele não comprou chocolates para ela. Ela ganhou das funcionárias da fábrica do pai. Então, assim como o pai da menina não cedeu aos caprichos dela, Deus também é assim. E cada vez mais, esse evangelho tem produzido crentes fracos, rasos, frustrados e medrosos. Por que fracos? Porque não se fortalecem no evangelho da verdade. Eles se empanturram de doce, de guloseima, que não fortalece ninguém, deixa a pessoa doente. E rasos por quê? Porque não conhecem a palavra, não leem a palavra, não fazem como os bereanos, que eram os crentes da antiga igreja, que eles iam aos cultos e quando chegavam em casa eles liam a palavra para ver se o que o pastor falou lá era verdade. Que mais? Frustrados. Por que são frustrados? São crentes frustrados porque aquilo que eles pregam lá, Valdomiro Santiago, Edir Macedo, Agenor Duque, R.R. Soares, aquilo não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque não é o evangelho da verdade. Então, são crentes frustrados. E saem da igreja com raiva de Deus. Como se Deus tivesse prometido aquilo para eles. E Deus não prometeu. Foi o homem que prometeu. E Deus prometeu o quê? Salvação. É a única coisa que Deus prometeu na Bíblia. Salvação. Não prometeu que você vai ser rico, que você vai ter a conta bancária abarrotada de dinheiro. Ele não prometeu isso. Ele te prometeu salvação, desde que você se arrependa dos seus pecados, que você leve uma vida de acordo com o caráter de Cristo. Vai pecar, vai tropeçar, vai. Mas vai ter a consciência de que tem que pedir perdão e não cometer mais aquele pecado. E crentes medrosos. Por que medrosos? Tem crente aí com medo de morrer. Tem crente que vai na igreja, canta os louvores lá. Ah, que o Senhor é poderoso, que eu confio em Ti, Senhor, que eu não vou temer. E agora, diante desse vírus aí, a pessoa está apavorada, está com medo de pegar o vírus e morrer. Então, está criando crentes medrosos, tem medo de morrer, tem medo de ficar pobre, tem medo de ficar sem dinheiro, tem medo de ficar sem o que comer, porque não confia no Deus verdadeiro que a palavra diz. Ela acredita num Deus Papai Noel, acredita num Jesus garçom. Tem aí deve estar aparecendo aqui em cima, uma pregação que eu fiz sobre Jesus não é o seu garçom. Depois desse vídeo aqui, assista lá. Então as pessoas tratam Jesus como se fosse um garçom e Deus como se fosse um Papai Noel, que ele está disposto sempre a presentear as pessoas. O único presente que ele deu é a salvação, que é de graça. Mas exige algumas coisas, tem algumas exigências para que você alcance a salvação. E você não alcança por si só. Agora nós vamos para o quarto personagem do filme, que é a Violet Beauregard. Ela é a soberba e a arrogância em pessoa. Ela conquistou 200 troféus com 10 anos de idade. Tudo que importa para ela é ganhar o prêmio final e se mostrar superior aos seus adversários. Então, essa personagem, ela é a arrogância em pessoa e a soberba. É aquilo que eu disse. São os crentes que têm amor ao dinheiro, amor aos bens materiais. Então, essas igrejas estão produzindo várias Violets. Esse evangelho, ele atrai as pessoas que querem o quê? Poder e fama.
Como essa menina, o que que ela quer? Ela quer o prêmio final, que é herdar a fábrica de chocolate, de ser a nova dona da fábrica de chocolate. Porque lá no começo, como eu disse, esse é o objetivo dos chocolates estarem lá com um ticket premiado. É atrair essas pessoas para que uma delas seja a nova dona da fábrica de chocolates. E o que esse evangelho faz? Ele atrai as pessoas para conquistar uma fábrica de chocolates mentirosa, que não existe. O que eles querem é o seu dinheiro. Eles querem é dinheiro. Então, as pessoas estão procurando o quê? Fama, status. Então, tem algumas igrejas aí que parecem o São Paulo Fashion Week. É um desfile de moda de mulheres desfilando com a roupa mais cara que conseguiu comprar. Para quê? Para fazer inveja para outra. Não está indo lá para ouvir a palavra, para se arrepender, para entender o evangelho, para se amoldar ao caráter de Cristo. Não, está indo lá para mostrar que foi para Paris, comprou lá a roupa mais cara que tem, para mostrar para outra que ela é melhor que a outra. Então são irmãs desfilando com roupas caras. E uma querendo parecer mais chique que a outra. É uma competição de roupas. Eu não estou dizendo que você não pode comprar roupas caras. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando a pessoa vai lá para ouvir a palavra, ela vai para ouvir a palavra. Para cultuar a Deus. E não para fazer desfile de moda e fazer inveja para as outras irmãs. Por quê? Porque esse tipo de comportamento, ele é arrogante e prepotente, assim como a menina do filme. É esse tipo de crente que esse evangelho está produzindo. Mostra que estão mais preocupados em se mostrarem bonitas por fora. E por dentro, como é que estão? Outras igrejas em seus estacionamentos, elas parecem mais uma concessionária de carro importado. Parecem agências de carro importado, carro de luxo. Nada contra pessoas que têm carro de luxo. Mas isso não é o importante. Não é você ir lá mostrar que você comprou o carro importado do ano. Então, será que essas pessoas estão sendo exortadas como a palavra pede? Será que elas estão sendo instruídas para os últimos dias esses que nós já começamos a viver? Será que elas estão preparadas para serem perseguidas, para serem mortas pelo nome de Cristo? Não estão. Será que elas estão preparadas para serem presas por proclamar o Evangelho? Não estão. Será que elas estão sendo exortadas como se deve tratar o seu próximo? Será que elas estão sendo exortadas nos perigos que o amor ao dinheiro traz? Eu duvido muito. Será que elas estão sendo exortadas a dependerem totalmente de Deus? E não colocarem esperança no seu dinheiro, no seu status, em quem elas são? 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 3 e 4, olha o que a palavra diz. Não seja um enfeite da esposa o que é exterior, como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. Seja, porém, a pessoa interior do coração não incorruptível, traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, o que Deus valoriza não é a roupa que você está usando, não é a joia que você está usando, não é o cabelo arrumadinho que você está usando. O que Deus valoriza é a pessoa ter interior do coração não incorruptível, um traje de um espírito manso e tranquilo. Isso é de grande valor para Deus.
Não é o seu carro, não é a roupa que você usa, da Givenchy, da Dior, sei lá de quem. Não é o sapato Lobotan que você usa. O que valoriza, o que tem valor para Deus é você não ser uma pessoa que seja corrupta. É uma pessoa que seja mansa de coração, que saiba tratar as pessoas bem. E eu não estou pregando só para você, não. Eu estou pregando para mim também. Porque eu sou falho. Eu tenho defeitos. E também lá em Marcos, no capítulo 10, no versículo 23, 24 e 25, diz assim: Então, Jesus olhando ao redor disse: Quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. 24. Os discípulos se admiraram desta palavra. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. E ele termina no 25. É mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então o contexto aqui, Jesus está caminhando e no caminho ele encontra um jovem. E esse jovem era muito rico. Ele tinha posses, tinha status, tinha carro importado. E ele encontra Jesus e fala: Bom mestre, o que é preciso eu fazer para herdar o reino de Deus? E aí Jesus responde para ele: Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Aí ele responde para Jesus: Mestre, tudo isso eu tenho guardado, desde a minha mocidade. Então Jesus, olhando para ele, disse, e Jesus falou com amor para ele: Falta-te então uma única coisa. É claro que Jesus sabia que ele não tinha cumprido todos os mandamentos. Porque Jesus veio para cumprir os mandamentos para poder nos salvar. Ele cumpriu todos, do primeiro ao último. Então Jesus falou para ele: então se você já fez tudo isso, te falta só uma coisa. Vende tudo que você tem, distribui para os pobres e me segue. E aí o que o rapaz fez? Ele virou as costas e foi embora, triste, chateado. Então como é que uma pessoa fica triste, chateada, recebendo um convite desse? Jesus já estava chamando ele para a salvação. Ele recusou a salvação. E é o que essas pessoas fazem, ouvindo esse evangelho mentiroso. Jesus usou aqui uma hipérbole. E o que é uma hipérbole? É quando a pessoa aplica um exagero numa história. Então Jesus exagerou falando para os discípulos: olha, é mais fácil um rico passar pelo buraco de uma agulha do que herdar o reino de Deus. Mas então Jesus está dizendo que os ricos não vão para o céu? Não. Ele está dizendo que aqueles que têm amor ao dinheiro não vão para o céu. É isso que Jesus está dizendo. Então ele fez um teste com esse jovem. Ele falou: vende, só falta uma coisa então para você. Você está perfeito. Mas para ficar mais perfeito ainda, vende tudo que você tem, distribui para os pobres e vem me seguir. E o que ele fez? Ele recusou. Então, faz essa proposta para esse seu pastor aí que prega essas mentiras. Faça essa proposta para o Edir Macedo, para o Valdomiro Santiago, para esses outros que eu citei aí, a Genor Duque. Fala para eles: olha, vende tudo que vocês têm, distribui para os pobres. Vê se ele vai fazer isso. Se eles vão fazer isso. Então, o que Jesus está querendo mostrar aqui é que as suas riquezas não vão te levar para a salvação. O amor que você tem no dinheiro, em tudo que você possui, não vai te salvar. É isso que Jesus quer dizer aqui. E outra coisa que eu tenho para dizer para você: o diabo, ele enriquece as pessoas também. Essas igrejas são comandadas por Satanás. Quer uma prova de que o diabo enriquece as pessoas, se ele quiser? Mateus 4, no versículo 8 e 9. Novamente,
o diabo o levou para um monte muito alto, lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. O contexto aqui, Jesus está no deserto há 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. Então, ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo. É isso mesmo, você está passando por um deserto aí, desemprego. Às vezes, o Espírito Santo nos leva ao deserto. Não é o diabo que te leva, é Deus que te leva ao deserto. Para você se achegar mais a Ele, para você depender totalmente dEle, que é o contexto dessa passagem. Então Jesus está 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber no deserto. E lá aparece Satanás para ele com várias propostas. A primeira, Satanás diz para ele, peça a essas pedras que se transformem em pães para que você possa comer. E aí Jesus combate ele com a palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí Satanás investe de novo. Leva Jesus a um monte, a um lugar alto. E diz para ele, atira-te daqui, porque a palavra diz que Deus mandará anjos para te resgatar. Vamos ler lá como que está falando? Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo. Ele disse, se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo. Pois está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te protegerão em suas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. E aí Jesus combate ele com a palavra. Novamente, aí Jesus lhe respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí Satanás tenta a última investida. E é essa que eu quero que você preste muita atenção. Novamente, o diabo o levou para um monte muito alto. E lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. Versículo 9. E lhe disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Aqui, preste atenção nessa palavra. O diabo mostrou todos os reinos do mundo para Jesus e todas as suas riquezas, todas as suas maravilhas, toda a sua glória, a glória do mundo, as coisas do mundo, as riquezas do mundo. E ele disse, tudo isto te darei. Você dá para alguém, você presenteia alguém com algo que não é seu? Não, né? O que está dizendo essa passagem aqui? Que os reinos do mundo e a sua glória pertencem a Satanás. Tudo isto te darei. Ele vai dar, por quê? Porque é dele, foi dado para ele. Quando o homem pecou, quando Adão pecou lá no início da criação, tudo foi entregue nas mãos de Satanás. E tem uma condição para você ficar rico, nas mãos do diabo. Entende essa passagem? Está dizendo aqui, tudo isso eu te darei, eu te dou tudo que você quiser. Mas, como é que você vai ter tudo que eu quero te dar? Se prostrado me adorares. Então ele queria que Jesus se prostrasse a ele, e para ele dar todos os reinos do mundo, as riquezas do mundo para Jesus. É assim que esse evangelho Willy Wonka atrai as pessoas. É o diabo dizendo para você, eu te dou tudo que você quiser, mas você vai ter que me adorar. E ele dá mesmo. As pessoas ficam ricas porque o diabo deu, não foi porque Deus deixou, porque Deus enriqueceu. Algumas sim, é Deus que enriquece porque Deus sabe que a pessoa vai dar um destino certo para o dinheiro. Mas outras, principalmente as egoístas, as arrogantes, as prepotentes, são enriquecidas pelo diabo. E tem a condição, se você se prostrar. Então quando você dá ouvidos a esse evangelho mentiroso, você está se prostrando ao diabo. É a ele que você está adorando. Então o diabo enriquece as pessoas, não se engane. E agora o quinto personagem.
é o Mike Teavee. É um garoto prepotente, viciado em TV e videogame. Então, o que esse evangelho Willy Wonka faz? Cria também esses Mike Teavees. São pessoas que elas vêm para esse evangelho, elas vêm viciadas em droga, viciadas em prostituição, adúlteras. E elas chegam lá, e esse evangelho ele não transforma as pessoas. Essa pessoa entra na igreja desse jeito e sai do mesmo jeito. Ela ouve o quê? Porque ela ouve o evangelho doce, esse evangelho docinho, gostoso, que massageia o meu ego, que diz que eu vou ser cabeça e não vou ser cauda, que eu vou ser um grande empresário, vou fechar grandes negócios. Então esse evangelho Willy Wonka, ele não transforma ninguém. As pessoas continuam iguais ou piores, porque são alimentadas com um evangelho doce, que não exige transformação de caráter, que não exige abandono dos pecados de estimação, como vícios, adultérios e muitas outras coisas. Então, lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 7 e 8, diz assim: por isso, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Então, o que a palavra diz aqui? Que o apóstolo Paulo está dizendo que a inclinação da carne ela é inimizade contra Deus. Se você procura Deus para satisfazer os desejos da sua carne, você é inimigo de Deus. E Deus não vai satisfazer os desejos da sua carne. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que o crente ele tem duas inclinações, a da carne e a do espírito. Então ele pode se inclinar para a carne e ser um cristão carnal, que é o que esse evangelho produz, um crente carnal, um cristão carnal, a quem Deus tem aversão. Ou inclinar-se para as coisas do espírito e ser um cristão espiritual. E desfrutar a vida e a paz que o Senhor nos oferece. O cristão não tem obrigações com a carne. Então esse evangelho, ele produz o quê? O cristão carnal. Não produz o cristão espiritual, que é o que Deus quer. Então vamos lá para o sexto personagem. É o Charlie Bucket. Esse garoto, ele é o último a encontrar o ticket dourado. E ele é o mais pobre de todos. Ele encontra o último ticket dourado. E lá na fábrica de chocolates, lá, esse Willy Wonka, ele faz uma gincana, que é para conseguir eleger o ganhador, que vai herdar a fábrica de chocolates, que vai ser o proprietário dela. E esse garotinho ganha. Mas o que acontece? Esse Charlie Bucket aqui, ele representa os cristãos de verdade. Ele representa os cristãos espirituais e não os carnais. Por quê? Porque ele ganha a fábrica de chocolate. Mas ele recusa. Você, cristão de verdade, você recusa esse evangelho mentiroso. O que eu quis mostrar com esses personagens aqui? São todos crianças. E as pessoas que ouvem e seguem esse evangelho mentiroso são crianças na fé. Elas não estão preparadas para se alimentar de alimento sólido. Por isso estão se alimentando de leite, porque são crianças. Paulo diz isso, o apóstolo Paulo diz isso. Ele fala: eu não posso alimentar vocês com um alimento sólido ainda, porque vocês são crianças na fé. Então vocês estão se alimentando de leite. Então, muitas pessoas se encontram nessa situação no país hoje, com a crise que nós estamos vivendo. A crise econômica se agrava a cada dia. E nós estamos vivendo os dias terríveis de Deus. Nós estamos vivendo esses dias terríveis. Está no card aqui em cima, onde eu falo sobre o fim do mundo. Nós estamos vivendo o fim do mundo. Nós não temos mais tempo
para ficar perdendo, nós não temos mais tempo para perder com besteira, em querer ficar rico, milionário. O tempo está se esgotando, gente. Vocês precisam entender isso. O tempo está se esgotando. E se vocês morrerem no pecado de vocês, se vocês morrerem ouvindo esse evangelho Willy Wonka mentiroso, vocês vão para o inferno. É isso que eu quero trazer com esse vídeo, alertar vocês. Por isso compartilha mesmo, sem dó, porque o YouTube não vai compartilhar esse vídeo. Então, num país com a crise econômica que se agrava cada dia, esse evangelho das facilidades, do triunfalismo, tem arrebanhado cada vez mais pessoas que estão em busca do quê? De uma vida feliz nessa terra. Nessa terra corrompida e condenada. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse mundo não tem nada de bom mais para oferecer. Tudo que você conquistar vai ficar aí, vai apodrecer, vai ser queimado. A palavra diz que tudo vai ser queimado com fogo. E é no sentido literal da palavra, vai ser queimado com fogo. Porque esse mundo está com os dias contados. Assim como o pequeno Charles, são poucos os cristãos verdadeiros que têm recusado esse falso evangelho. São poucos os que têm despertado do entorpecimento pela serotonina gospel. Agora você vai entender por que eu comparei a fábrica de chocolates com esse evangelho que estão pregando por aí. E por que eu fiz essa comparação do Willy Wonka com esse evangelho que estão pregando, da fábrica de chocolate, das guloseimas? Simples, porque o efeito que esse evangelho causa no cérebro de quem o ouve é o mesmo efeito que o chocolate causa no nosso cérebro. O chocolate, ele contém um aminoácido chamado triptofano, que é responsável pela produção do neurotransmissor chamado serotonina. Por isso que eu falei que é serotonina gospel esse evangelho aí. E o que é essa serotonina? Ela é conhecida por ser o hormônio da felicidade. Então esse evangelho Willy Wonka aí, ele vem trazer o quê? A felicidade, que você vai ser feliz depois que aceitar Jesus, que tudo vai correr tranquilo para você, vai ser tudo de bom, você não vai ter falta de dinheiro, você não vai ter problema financeiro, não vai ter doença na família, você não... nada, vai ser tranquilão. Vai ser um evangelho mamão com açúcar. Tudo mentira. Tudo mentira. Então, eu quero despertar você com esse vídeo, para você despertar para o verdadeiro evangelho. No verdadeiro evangelho você vai passar aflição. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo para vocês. Aceitar a Cristo, a Jesus na nossa vida, não nos dá isenção de problemas. O fato de você ir lá no altar e levantar sua mão e dizer, eu aceito Jesus, não vai livrar você de problemas, de dificuldades. Esse evangelho que estão pregando aí é mentiroso. Não acreditem no evangelho Willy Wonka. E eu encerro com 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1, que diz assim, mas o Espírito de Deus, expressamente afirma que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, ao seguirem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. O que esses pastores ensinam, pregam, é doutrina de demônio, é ensino de demônio, é isso que eu falei, é Satanás que está por trás. E nos últimos tempos, que hoje nós já estamos vivendo, muitos se apostatarão da fé. Lá em Mateus, quando Jesus diz da porta estreita e o caminho largo, ele diz que muitos são os que entrarão pela porta larga e o caminho largo. E poucos são os que entrarão pela porta estreita e o caminho estreito. Eu espero que você tenha entendido a palavra, que essa palavra entre no seu coração, porque eu sou apenas o semeador, quem faz germinar é Deus. Eu só plantei a semente no seu coração. Que Deus possa fazer essa semente crescer
e te levar a enxergar a verdade. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.